Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Batemos 700. Parabéns é para vocês que fazem o canal. Eu agradeço a presença de cada um aqui. Vamos trazer mais um? Um mais um é sempre mais que dois, já dizia Beto Guedes. Mandar um abraço para todos os amigos, em especial vou falar aqui do Netinho Castro Flá. Mandou para mim aqui nos comentários. Falar o que, professor? Não é prioridade a Copa do Brasil. Um abraço abençoado. Um abraço abençoado para você também, meu amigo. Se não é prioridade a Copa do Brasil, o que seria prioridade? O que será prioridade, né? Já que nesse campeonato brasileiro, no último jogo aí, como eu botei na chamada do vídeo, o Flamengo tropeçou aí lá em Fortaleza contra o Ceará, num jogo complicado. O Flamengo acabou no segundo tempo caindo muito de produção. Vamos falar rapidamente desse jogo, né? Já que a gente está também já pensando no jogo da Copa do Brasil de quarta-feira contra o Atlético. Vou falar desse jogo. O Flamengo começou o jogo, né? Vamos lá. O Flamengo começou o jogo com uma arrumação mais ou menos com a Arrascaeta jogando aqui, o Samuel Nino fazendo a jogada da ponta esquerda, o Plata pela direita e o Bruno Henrique centralizado, né? É claro que a Arrascaeta acaba encostando muito no Bruno Henrique e os dois volantes não são um primor de criação. O Jorginho, logicamente, bem melhor que o Everton Araújo, perfeito? Esse é o desenho do Flamengo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, com a saída do Arrascaeta, o Plata passa a encostar no Bruno Henrique e o Bruno Henrique naturalmente cai mais para o lado esquerdo. O time fica pendendo para a esquerda e o jogador que entra, que é no caso o Saul fica mais com uma função como fazia o Gerson, né? O Saul cai aqui para o lado direito. E o Flamengo fica muito desequilibrado. Esse corredor fica todo para o lateral. O Flamengo quase não atua pelo lado direito. E o Flamengo perdeu o meio-campo. Acabou perdendo o meio-campo no segundo tempo para a equipe do Ceará. Que com a entrada do Lucas Mugni, pasmem os senhores, conseguiu reverter o domínio do meio-campo. E no segundo tempo o Ceará acabou ficando mais perigoso que o Flamengo. Acabou um jogo complicado. Uma falha também do nosso goleiro Rossi, na minha opinião, terrível, saiu muito mal do gol. Mas enfim, perdemos, deixamos dois pontos preciosos lá na capital do Ceará, lá em Fortaleza, no Castelão, e agora recolher os cacos, partir para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que é no sábado que vem, às 18h30, no Maracanã, contra o Mirassol, sabendo que a gente está sem o Jorginho para esse jogo. Classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos direto para a classificação aqui, ó. O Flamengo segue líder, 37 pontos. Também com 37 pontos, mas com um jogo a mais o Cruzeiro. O detalhe é aqui, ó, no saldo de gols. O Flamengo segue com saldo melhor, só que essa diferença cai um pouco, né? Porque o Flamengo tem ali a seu favor um saldo menor agora. O Flamengo que tinha um saldo, agora tem um saldo de 24 gols, contra um saldo de 19 do Cruzeiro. Diminuiu bastante o saldo. Palmeiras vem em terceiro lugar, Bahia em quarto e o Mirassol, que é o melhor paulista depois do Palmeiras, em quinto lugar. Ou seja, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim, né? Lembrando que ainda faltam praticamente um segundo turno todo pela frente, né? O Cruzeiro já fechou o primeiro turno, está com 18 jogos, o Flamengo está com o jogo devendo, está com 17. Muita água para rolar por baixo da ponte do Campeonato Brasileiro. Vamos partir agora para um outro assunto, um assunto que também está na capa do vídeo, que é o assunto Bruno Henrique. Situação do Bruno Henrique. Bruno Henrique é capitão do time do Flamengo, é o primeiro capitão. Depois, por ordem de hierarquia, vem o Arrascaeta e, por final, o Léo Pereira e o Alexandre. Terminou o jogo contra o Ceará. O Léo Pereira de capitão batendo falta, uma imagem bem melancólica na minha opinião. Bruno Henrique, situação do Bruno Henrique. Bruno Henrique aqui fazendo chororô, a gente espera que ele chore de alegria, né? O Bruno Henrique teve aí um problema, a gente sabe qual é o problema. E nessa última semana, eu vou ler aqui para os amigos o que a gente tem aqui sobre essa questão do Bruno Henrique, para a gente tomar conhecimento aqui, a gente fazer uma análise aqui, que o canal aqui, a ideia é essa, a gente conversar, falar. Torcedor do Flamengo recebeu uma notícia ruim nesta última sexta-feira. Isso porque o STJD denunciou Bruno Henrique por manipulação de resultados.
Sendo assim, o rubro-negro se pergunta: o camisa 27 ficará de fora nos próximos jogos? Não, a resposta é não. Isso porque enquanto não acontece o julgamento, não há possibilidade de ele ficar fora, ou seja, receber uma suspensão preventiva. O Bruno Henrique pode ficar suspenso até por 2 anos, né? O que praticamente encerraria a carreira do atleta. A opinião de vocês é importante, eu sempre falo, o vídeo é uma live. O vídeo é uma live porque é um vídeo vivo, porque eu comento, eu compartilho com vocês todas as ideias e espero que vocês dê a opinião de vocês sobre essa questão do Bruno Henrique. Vocês acham que o Bruno Henrique deve seguir jogando? Vocês acham que o Bruno Henrique tem condições emocionais de continuar dentro do plantel, dentro do time e mais, como capitão do time? Isso não é uma questão meio complicada, ele está de capitão? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Não falo nem na questão técnica, falo na questão emocional, na questão moral, na questão que vocês quiserem abordar, fica por conta de vocês. Mais a mais nós temos ali pelo lado do esquerdo, né, a entrada do Samuel Lino, que está indo muito bem, mas outras questões ali do lado de ataque do Flamengo. Nós temos o Michael, que é um jogador que está aí com uma contusão mal resolvida, mal entendida, pretensões no mundo árabe. Nós temos o Matheus Gonçalves, que é um outro atacante, meia atacante, que tem aí um olho do CSKA sobre esse jogador. Será que ele vai ser vendido? Juninho tem uma sondagem da Arábia Saudita. Cebolinha é uma incógnita, porque não tem mercado para o Cebolinha, ele já estourou o número de jogos para ficar aqui no Brasil, mas são jogadores que estão literalmente embaixo. O Bruno Henrique sendo afastado, o Flamengo tem que correr atrás de um outro atacante. O que vocês acham? Vai ficar só com o Samuel Lino? Porque a gente tem muito, mas ao mesmo tempo a gente tem pouco. Mas aí eu vou falar agora de uma coisa que a gente tem, que é dinheiro. Opa, o Flamengo está bem de grana? Vamos falar primeiro de Tostão, né? Vamos falar de Tostão e depois vamos falar de Tostão. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos faturar. O Flamengo vai faturar aí com a venda do William Rocha. Ninguém lembra de William Rocha, o zagueiro que passou pela base do Flamengo. O Flamengo tem um percentual muito baixo, 0,46% desse jogador. O Flamengo deve arrecadar aí cerca de R$190 mil. É uma farpela, né, para a história do Flamengo. Por isso que eu falei que é uma arrecadação, ó, de Tostão. Mas em compensação, pode ser que o Flamengo entre numa grande bolada. Trata-se do jogador Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, que veste a camisa do Fulham, time que joga Andrés Pereira, que divide opiniões. Fulham, time de Andrés Pereira que divide paixão e ódio dentro do Flamengo. O jogador Rodrigo Muniz, centroavante, pode ser vendido por uma fortuna e parar nesse time aqui, ó, o Newcastle, lá do norte da Inglaterra, que depois de mais de 70 anos ganhou uma Copa da Inglaterra. Já imaginou você ficar mais de 70 anos para ganhar um título? Você passar a vida inteira sem ver seu time ser campeão? Então, o Newcastle tá para desembolsar a bagatela de cerca de 40 milhões de libras. E o Flamengo tem 25% do jogador. O Flamengo pode chegar a receber mais de 10 milhões de euros por Rodrigo Muniz. Aí sim, aí sai do Tostão e entra no milhão. O Flamengo pode realmente deitar e rolar, né? Aí dá uma engrossada aí nas receitas do Flamengo, até para contratações futuras, fica interessante para o time do Flamengo. Contratações futuras. Que contratações futuras seriam essas, Alexandre? Para você que está aí acompanhando o vídeo, o que você acha? A gente comentou muito sobre goleiro no último vídeo, né? A gente sabe que a gente tem lá o nosso goleiro reserva sendo negociado, né? Ele já assinou um pré-contrato, o Matheus Cunha, vai para o Cruzeiro. Tem os garotos e o Rossi, né? Que é um goleiro semi-confiável, porque ele vai muito bem com os pés, mas de vez em quando ele faz umas pataquadas com a mão.
né? Saiu muito mal do gol, também cometeu uma falha no jogo com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, quase que o Rony faz um gol, e falhou nesse gol aí do Pedro Raul. Então é um goleiro que não passa, para mim, uma plena confiança. É um goleiro que tem qualidade, mas não é um goleiro confiável plenamente. Não era válido o Flamengo trazer um goleiro para competir com o Rossi, para tentar até tirar o Rossi da titularidade, tirar ele da zona de conforto. Não estou querendo barrar o Rossi, não estou querendo queimar o Rossi, não. Estou querendo melhorar o Flamengo. O que vocês acham? O Rossi está seguro de si? É só trazer um reserva, deixar um garoto da base lá na reserva do Rossi? Tá? Vocês estão tranquilos com o Rossi? O que vocês acham? Essa grana que pode chegar do Rodrigo Muniz pode servir para o Rossi, ou então pode chegar e servir para outro jogador, que o Flamengo também vem pretendendo aí, que é esse jogador aqui, ó, o Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, um argentino que no último final de semana jogou um amistoso, né, pela Fiorentina, aquele jogador da Fiorentina, jogou por cerca de 63 minutos, a Fiorentina perdeu para o Leicester, um amistoso lá na Inglaterra. Ele atuou por 63 minutos, é um jogador de 24 anos, destro, né? É um jogador interessante, porque ele faz aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que é a situação dele. É um jogador de jogar centralizado, tá? Aqui eles botam como meio ofensivo, um segundo atacante e um centroavante, como segunda opção. Ou seja, é um jogador para jogar como falso 9, né? Seria para ser uma outra opção além do Pedro. Na minha opinião, seria interessante, porque o Flamengo não tem um jogador com essa característica, né? Pela idade interessante também, 24 anos, muito jovem, né? Ele não é um jogador bom de bola aérea, é um jogador bom de marcação alta, de marcação pressão, o que agradaria profundamente o Felipe Luiz, né? Por esse aspecto, Felipe Luiz ficaria muito satisfeito. O que vocês acham? Bote aí no comentário de vocês. Lucas Beltrán viria para o Flamengo? Seria uma boa? Vocês teriam como prioridade trazer um centroavante, mais um atacante, um jogador mais para frente, mais para a linha? Ou, como a gente estava comentando antes, um goleiro seria interessante? Se a gente volta para a questão do goleiro, eu vou comentar aqui sobre goleiros rapidamente com vocês. Nós temos aí uma opção que é o Pedro Morisco, 21 anos, goleiro do Coritiba, tem sido muito comentado, né? Porque é um garoto que está se destacando aí na Série B. Mas, como eu falei, um garoto, 21 anos, vale a pena investir num garoto para o gol? Vocês não acham que é um risco? Já que a gente tem vários garotos na base, seria mais interessante trazer um goleiro mais experiente? O goleiro Neto, que pertence ao Bournemouth, parece estar fechando aí de repente com o Botafogo, mas aí já é mais veterano, 36 anos. Um goleiro com uma idade mediana, o que vocês acham? Aí eu vou falar de um goleiro que pode pintar no Flamengo. Pode pintar no Flamengo. Sabe quem é? Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, o gigante de 2,04 metros, ele tem 26 anos, né? Tá lá no Nottingham Forest, parece que não vai continuar no clube inglês, pode pintar no Flamengo. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O comentário de vocês é sempre importantíssimo e eu vou interagir com todos vocês. Vocês sabem que eu faço isso. Todos os amigos que colocam comentários, sugestões, perguntas, a gente está sempre trocando informação. A gente está sempre trocando informação. Esse canal tem essa característica. E não esqueça, deixe o like. Deixa eu pegar minha plaquinha aqui, né? Já ia esquecendo. Deixe o like, se inscreva no canal. E agora a campanha aumentou, hein? Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe e campanha agora do Beto Guedes. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Você vai trazer um amigo para fortalecer aquele amigo rubro-negro seu que gosta de Flamengo assim como você. Compartilha, chama ele, pede para ele se inscrever no canal. A gente chegar logo a 1000, chegar a 1000 inscritos, batemos 700, chegar a 1000 para a gente poder começar a fazer live. Olha só, vamos levantar uma questão importante. Essa questão aqui para a gente fechar o vídeo. Eu estou mostrando aqui para vocês os 4 zagueiros principais do time profissional do Flamengo, tá? Léo Pereira, Léo Ortiz e o Cleiton. 2 destros e 2 canhotos. Sendo que a gente sabe que o Cleiton é um jogador em vias de sair do Flamengo, né? Não deve continuar no Flamengo. Jogador
o empresário do jogador está querendo que o jogador saia, está querendo negociar o jogador. Ele até entrou na última partida como lateral esquerdo, meio que no improviso, na última partida não, na penúltima partida, e até foi bem. É um jogador que quando entra não decepciona não, mas por cargas d'água não vai continuar, aparece no Flamengo. E a gente tem o Danilo machucado, no final das contas a gente tem Léo e Léo. Na coletiva, o Felipe Luiz foi indagado sobre essa questão dos zagueiros pelo repórter Mauro Santana. E eu trouxe aqui o pedacinho que ele se atrapalha, né, tentando responder, porque o Mauro Santana coloca para ele a questão dos meninos da base, né? Que nós temos na base o Iago, que inclusive foi requisitado da seleção sub-20, ele estava convocado para agora fazer parte do grupo que vai ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, né? Capitão do time do Flamengo. Temos o João Vitor, ambos destros, e temos o Cleiton, que é esse zagueiro canhoto. E eu vou botar aqui o áudio para vocês ouvirem. Vamos lá, ver se a gente pega aqui legal. Agora a fisiologia nos deu bastante segurança de que eles aguentam essa sequência, e enquanto isso acontecer, estou tentando manter essa dupla de zaga que já está tão bem entrosada. Mas eu sei que se precisar, se algum momento um dos dois cair, eu tenho o Cleiton e o João, e também o Iago, como você bem citou, eu posso colocar eles, né? Claro que, como eu falei, né, eles vão entrar num momento da temporada onde é crucial, onde qualquer falha, como acontece com o Léo e Danilo, não sei se teria o perdão, né? Então, né, nessa posição é muito difícil achar o momento certo para colocar, mas agora a fisiologia nos deu bastante segurança. É muito difícil saber o momento certo de colocar. Você, Felipe Luiz, que é um técnico que eu apoio, que eu torço por você, tem que saber o momento certo de colocar. Será que perdeu o trem da história? Será que não era para começar a botar esses meninos lá atrás, no início, no Campeonato Carioca e depois no início do Brasileiro, nos primeiros jogos ali da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, dar mais lastro, mais ritmo de jogo para esses garotos? Agora não tem jeito. Estamos indo de Léo e Léo e a gente não sabe onde vai parar. Inclusive, Léo Pereira está pendurado com 2 cartões amarelos pelo Campeonato Brasileiro, é bom lembrar disso, juntamente com o Alan, né? Jorginho está suspenso, quem está voltando é Pedro e o Alacian. Eu estou falando para o jogo contra o Mirassol, perfeito? Então essa é uma situação que me preocupa. Comentários de vocês, eu vou dar aqui um contraponto com relação a isso. Nós estamos agora com os 3 laterais esquerdos liberados. Pela primeira vez o Flamengo conseguiu reunir Vinha, Alexandro e Ayrton Lucas, porque quando um estava bom, o outro estava no DM, enfim, nunca tinha a condição de juntar os 3. Agora estamos com os 3. Meu pensamento, será que o Felipe Luiz não tem condições, ou não está passando já pela cabeça do Felipe Luiz, aproveitar o Vinha ou o Alexandre? Eu acho que o Vinha seria mais de acordo, já que ele joga assim também na seleção do Uruguai, já chegou a jogar várias vezes, como uma opção de quarta zaga, uma opção de um zagueiro canhoto dentro da defesa, para poder ser ali um jogador para revezar com o Léo Pereira, porque senão a gente vai ficar realmente à mercê da sorte. O que vocês acham? Então, galera, comente, compartilhe, curta o vídeo e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado por toda a interação que vocês fazem, muito obrigado por estarem inscritos aqui, por me seguirem e vamos em frente, vamos aos 800 e vamos aos 1000. Um abraço, canal Alexandre Lucas Flá.